Salve galera! Tá no ar o Sunday! Galera, e hoje por aqui tá um pouquinho diferente. Nossa equipe não está aqui, mas tem a Ju aqui comigo. Pois é, só tá nas duas. E normalmente eu fico por trás das câmeras, eu sou o cameraman. É verdade, o que eu tô fazendo aqui na frente hoje, Cá? Adivinha? Você é a minha convidada de hoje. Ai, meu Deus. Relaxa, é bem tranquilo. Ok. Então, galera, hoje por aqui tá assim. Só está eu e a Ju, estamos sem equipe, sem roteiro e será tudo na base do improviso. Esperamos que dê tudo certo. Mas, se você está assistindo a esse vídeo, é porque deu certinho. Jujuba, e qual é a história do santo que você nos trouxe hoje? Então, na verdade é uma santa. E o dia dela não é celebrado essa semana. É, gente, e para quem não sabe, nós contamos sempre a história do santo da semana ou do dia. Por isso o nome é Sunday, santo do dia ou o santo da semana. Mas então, Ju, qual é a santa? Bom, gente, a santa, ela é uma beata, o nome dela é Imelda Lambertini. Essa história poucas pessoas conhecem, mas ela é linda, é uma das que eu mais gosto e graças a Deus eu tive o prazer de conhecer. E vou contar pra vocês hoje. Imelda, desde pequena, sempre teve um grande amor pela oração. Ela sempre ficava pela casa, sozinha, rezando. Até que um dia, quando ela tinha 9 anos, ela falou: pai, mãe, quero ir pro convento. Mas com 9 aninhos de idade. Pois é, né? Normalmente as crianças aos 9 anos só querem saber de brincar, hoje em dia até, né, de namorar, meu Deus. Mas então, mesmo assim ela foi pro convento? Então, naquela época não era permitido, né? Até hoje em dia acho que não é permitido. Muito jovem ir pro convento com essa idade. Só que Imelda, esse era o desejo dela. Então, ela fez os pais irem lá no convento e conversar com a Madre Superiora. O convento era das irmãs dominicanas e o pai foi lá e conversou com a Madre Superiora. Então, com a autorização dos pais, ela pôde sim entrar no convento com 9 anos de idade. Então, a Imelda foi mesmo pro convento e quando ela chegou lá, a Madre falou: olha, Imelda, não se preocupa, você não vai precisar fazer todas as atividades que eu e as irmãs fazemos aqui. Quando a gente acordar cedinho pra rezar, você pode ficar até um pouco mais tarde dormindo, não tem problema nenhum. Mas, gente, o que mais era que a Imelda gostava de fazer? Rezar. Pois é, rezar, ela amava isso. Vocês acham que ela ia deixar de fazer o que ela mais gostava? Então, mesmo assim, ela acordava cedo e ficava pelos corredores sozinha rezando. Durante as missas, Imelda, ela tinha um grande desejo de comungar o corpo de Cristo. Só que naquela época só era permitido a partir dos 12 anos e ela ainda só tinha 9. E após as missas, ela tinha o hábito de ir adorar Jesus no Santíssimo Sacrário. E ela ficava lá por um longo tempo, tinha às vezes até que ela passava a noite toda. E durante um dia, quando ela já tinha completado 11 anos, ela ainda permanecia com esse hábito de, após as missas, adorar Jesus no Santíssimo Sacrário. Só que esse dia, ela demorou demais. As irmãs até achou estranho, porque passou muito tempo e ela não tinha voltado. Aí as irmãs ficaram bem preocupadas. Aí elas foram lá ver o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Uma irmã foi ver o que estava acontecendo. Chegando lá, gente, vocês não sabem o que aconteceu. A irmã chegou e ela deu de cara com a seguinte cena: Imelda ajoelhada, adorando, e o corpo de Cristo, a hóstia, estava flutuando na frente, diante dos olhos de Imelda. Como assim flutuando? Pois é, gente, que incrível, né? Muita gente, quando escuta, desacredita. Porque, né, gente, mas é um milagre, não tenho o que dizer. Pensa o corpo de Cristo flutuando, olhando nos olhos.
Nossa, é incrível, né? Então, e foi isso, a irmã ficou assim, igual você tá, não acreditou também. Igual vocês devem estar aí também, não acreditando. Então ela saiu correndo e foi contar para as outras irmãs. Inclusive chamou o padre que tinha celebrado a missa naquele dia. Quando chegou lá, a cena ainda continuava e ninguém acreditou. Até que o padre viu e teve certeza naquele momento que Imelda estava preparada para ter sua primeira comunhão. Então, ele pegou o corpo de Cristo e Imelda comungou pela primeira vez. Ai, que linda. Pensa a alegria dela, né? E como de costume, ela ficou lá, adorando Jesus ainda um bom tempo e as irmãs, o padre deixou ela lá nesse momento dela sozinha. Só que mais uma vez, Imelda demorou muito, ela não voltou mais. Mais uma vez, a irmã foi lá ver o que estava acontecendo. E quando a irmã chegou lá, sabe o que tinha acontecido? Imelda estava morta. Gente, mas morta de alegria. Ai, meu Deus. Porque esse era o desejo dela, comungar o corpo de Cristo. E quando, enfim, aconteceu, ela transbordou de tanto amor e tanta alegria. E foi isso. E na hora, a irmã lembrou que Imelda sempre falava, quando elas estavam na missa e comungavam o corpo de Cristo, ela olhava e falava: gente, como vocês conseguem comungar o corpo de Cristo e não morrer de alegria, e não morrer de amor? Que linda, né? E foi isso que aconteceu. Ela morreu de tanto amor, de tanta alegria. Que história linda que você nos trouxe hoje. E ela é uma história assim de reflexão, né? Porque muitas vezes, ao comungar o corpo de Cristo, a gente não tem, né, esse zelo, esse carinho, né? Muitas vezes a gente, comunga de qualquer jeito, né? E não tem esse cuidado. Muitas vezes até desacredita que realmente é o corpo de Cristo que está ali presente. Sim, e essa história de hoje que você nos trouxe, tenho certeza que muita gente, ao olhar, né, a Eucaristia ali presente, acho que vai ter um zelo maior, né? Vai olhar de uma outra forma, vai receber o corpo de Cristo de uma forma mais verdadeira. Sim, e tem uma frase de São Tomás de Aquino que se encaixa perfeitamente com essa história que a gente gosta muito, só que eu vou ter que ler. O martírio não é nada em comparação com a Santa Missa. Pelo martírio, o homem oferece a Deus a sua vida. Na Santa Missa, porém, Deus dá o seu corpo e o seu sangue em sacrifício para os homens. Se o homem reconhece devidamente esse mistério, morreria de amor. Ai, que lindo, né? Ai, bem bonita mesmo essa frase. Sim, a gente espera que vocês tenham gostado muito dessa história, né, da Santa Imelda e do programa de hoje, na base do improviso. Pois é, porque vocês não vão me ver aqui nunca mais. Fala assim. Ai, mas até que foi tranquilo. Gostei. Você gostou? Uhum. E agradecendo, né, a participação da Ju, convidada de hoje, né? E é isso. E é isso. É isso. E é isso. Beijo, pessoal. Não esquece de Curtir o nosso canal curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Comenta se você gostou da história da santa, né? Se você tem sugestões, se você quer algum santo específico que a gente comente no nosso canal. E se você tem vontade de ser um dos convidados da Cá, tem vontade de contar uma história, tem vontade de aparecer aqui, comenta também, que quem sabe você não pode ser o próximo convidado. É isso aí, gente. Beijos.